Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, onde o poder se manifesta em cada esquina, em cada edifício imponente com colunas brancas, em cada carro com vidros escuros que desliza silenciosamente em direção a reuniões confidenciais. Aqui, as decisões que moldam o mundo são tomadas em escritórios acolhedores com lustres deslumbrantes, enquanto homens e mulheres de fato atravessam as largas avenidas, absortos em conversas onde está em jogo o futuro da nação. Naquela manhã, o ar estava fresco e carregado com a tensão habitual de uma cidade onde a política e a estratégia militar ditam o ritmo. Num dos mais prestigiados hotéis do centro da cidade, acabava de terminar um grande evento. A Conferência Anual de Segurança Nacional, uma cimeira que reuniu generais, altos funcionários dos serviços secretos e figuras governamentais influentes, viu desfilar as mentes mais perspicazes do país. Entre eles, General Marcus Caldwell, comandante em chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos. Aos 54 anos, Marcus Caldwell era uma lenda viva nos círculos militares. Seu nome inspirava respeito e admiração. Ele foi um daqueles que conquistaram seu lugar na história, não por favoritismo ou herança, mas por meio de perseverança, inteligência e extraordinário domínio estratégico. Filho de um veterano da Guerra do Vietnã e de uma enfermeira militar, cresceu com rigor e disciplina. Desde muito jovem aprendeu o valor do trabalho árduo e da dedicação. Mas o mais importante é que ele aprendeu que, para um homem negro na América, mesmo usar uniforme não garante respeito. Sua carreira militar foi impecável. Formado com honras em West Point, ele atuou nos conflitos mais delicados dos últimos 30 anos. Suas decisões estratégicas salvaram milhares de vidas no terreno. Ele negociou com chefes de Estado estrangeiros, aconselhou presidentes, dirigiu operações clandestinas das quais apenas alguns membros sabiam que existiam. Hoje ele era o chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, cargo que ocupava com um misto de autoridade e sabedoria. E ainda assim, apesar de seu status, apesar de suas medalhas, apesar dos serviços que prestou ao seu país, aos olhos de alguns, ele ainda era apenas um homem negro. A conferência acabava de terminar e os ilustres convidados saíam do hotel em pequenos grupos, acompanhados pelos seus assistentes e equipas de segurança. O hotel, um estabelecimento de 5 estrelas cujos candelabros de cristal iluminavam o átrio, acolheu discussões confidenciais e acordos estratégicos a portas fechadas. Marcus Caldwell desceu os degraus de mármore, com seu adido militar ao seu lado, discutindo com calma os pontos discutidos durante a reunião. O homem que o acompanhava, o tenente-coronel Richard Meyer, era um oficial branco na casa dos 40 anos, fiel colaborador do general durante vários anos. Ambos se moviam com passos medidos e serenos, refletindo a disciplina inerente à sua profissão. A poucos metros deles, um sedã blindado preto esperava, com o motor ligado. O motorista do general, um sargento experiente, estava ao lado do veículo, pronto para abrir a porta para seu superior. É neste preciso momento que agente Bradley notei ele. Bradley era um homem corpulento, na casa dos 40 anos, com uma reputação sulfurosa que precedeu seu nome nos corredores do departamento de polícia. Seu histórico estava repleto de acusações de discriminação racial e abuso de poder, mas ele sempre soube como navegar pelas falhas do sistema. De cada vez, as investigações internas concluíram que havia falta de provas, e os seus colegas, embora conscientes dos seus métodos questionáveis, preferiram olhar para o outro lado. Naquele dia, postado na entrada do Hotel 5 Estrelas, Bradley observou com especial atenção as idas e vindas dos hóspedes. Seu olhar parou em um negro de terno impecável, andando com uma naturalidade que o irritava sem saber bem porquê. O homem estava sozinho, ereto, seguro de si, e isso bastou para despertar suas suspeitas. Um negro bem vestido, saindo de um hotel de luxo, sem acompanhante e sem bagagem. Bradley franciou a testa. Parecia suspeito para ele. Com passo determinado, ele deixou seu posto e caminhou em sua direção, com o peito estufado e o olhar duro. Queria impor sua presença antes mesmo de abrir a boca. Ei, você! Ele latiu com uma voz seca. O que você está fazendo aqui? Marcus Caldwell parou de repente. Com um simples movimento de sobrancelha, ele expressou sua surpresa e seu aborrecimento. Ele estava acostumado com os olhares de soslaio, com as perguntas implícitas, mas essa abordagem brutal o exasperava. Com licença? Ele perguntou em um tom comedido. Bradley nem se preocupou em responder ao seu espanto.
Ele ficou na frente dele como uma barreira de carne e uniforme, o queixo erguido num ar de desafio. Eu fiz uma pergunta a você, ele continuou em tom condescendente. Por que você está por aqui? Este hotel não é para você. A implicação era clara e Marcos sentiu aquilo como um tapa invisível. Ele não precisou virar a cabeça para sentir a tensão crescendo atrás dele. Seu adido militar, um homem branco na casa dos 30 anos, deu um passo à frente, pronto para intervir. Agente, esse homem é... Marcos levantou a mão, parando-a com um simples gesto. Ele sabia como essas situações aumentavam com muita facilidade e não havia como dar a Bradley qualquer desculpa para ir mais longe. Acabei de chegar de uma conferência, agente, respondeu ele com calma controlada. Agora, se você me deixar passar. Bradley não se moveu nem um centímetro. Ele estreitou os olhos e olhou em volta, como se procurasse um motivo legítimo para detê-lo. Uma conferência, hein? Ele soltou um sorriso antes de cruzar os braços. Vou precisar ver a identificação. Marcos sentiu o sangue pulsando nas têmporas. Ele conhecia esse jogo. Ele já sabia que não estava tentando verificar sua identidade, mas sim desafiá-la. Respirando fundo, ele tirou a carteira e lentamente retirou o porta-cartão. O distintivo militar dourado estava cuidadosamente inserido ali, brilhando à luz do dia como um lembrete silencioso de sua posição. Bradley deu uma olhada rápida, nem mesmo se preocupando em examiná-lo seriamente. Seu escárnio foi imediato, o suficiente para provocar um arrepio de exasperação no adido militar. Belo distintivo falso, disse ele com um sorriso zombeteiro. Você acha que me tem assim? Marcus aperta a mandíbula. Não é um distintivo falso. Sou o general-chefe do Exército dos Estados Unidos. Seguiu-se um silêncio tenso. O adido militar cruzou os braços, parecendo pronto para lutar. Bradley caiu na gargalhada teatral. E eu sou o presidente dos Estados Unidos. Então, sem aviso prévio, Bradley agarrou violentamente o braço de Marcos e virou com força brutal. O impacto foi agudo, implacável. Um estalo sinistro ecoou quando Marcos foi forçado a se curvar sob o aperto inflexível do oficial. Mãos atrás das costas. Imediatamente. Bradley rugiu, algemando com um gesto rápido e brutal. O metal frio envolveu os pulsos de Marcos com um barulho impiedoso, cortando o ar como um veredicto silencioso. Os transeuntes pararam, congelados pela cena surreal que se desenrolava diante de seus olhos. Um murmúrio de descrença surgiu entre eles, logo seguido pelo sussurro mecânico de celulares retirados às pressas. As câmeras focaram na prisão, captando cada momento dessa humilhação pública. Marcus Caldwell, um dos homens mais respeitados do país, estava ali, algemado como um criminoso de baixa patente, no coração da cidade. A ironia foi avassaladora. Um homem que liderou operações militares, que se encontrou com chefes de Estado, que jurou defender a nação, viu-se assim menosprezado por um simples agente da polícia cego pelos seus preconceitos. Seu adido militar, que até então estava contido, sentiu uma onda de raiva na garganta. Seu rosto endureceu quando ele deu um passo à frente, seus olhos ardendo de indignação. Agente Bradley, solte-o agora. Você não sabe o que está fazendo. Bradley, longe de ficar impressionado, lançou-lhe um olhar de desprezo e empurrou-o bruscamente. Eu sei exatamente o que estou fazendo, ele cuspiu. Esse cara está tentando se passar por general. Ele passará a noite na cela. Um sorriso de satisfação torceu seus lábios enquanto ele se levantava orgulhosamente, convencido de que havia cumprido seu dever. Ele só viu o que queria, um negro de terno em um bairro luxuoso, obviamente um impostor, definitivamente um mentiroso. Marcos, ainda em silêncio, sentiu a raiva queimando em seu peito. Mas ele sabia. Ele sabia. Ele sabia que o menor movimento de protesto, a menor centelha de indignação, poderia ser interpretado como uma ameaça. Ele sabia que a história estava repleta de nomes de homens negros mortos a tiros por menos do que isso. Ele sabia que Bradley estava procurando uma desculpa. Então ele não diz nada. Mas ele não precisava disso. Porque naquele exato momento, um ruído surdo dividiu a atmosfera tensa. Um SUV preto com vidros escuros apareceu na rua e parou abruptamente na frente deles, os pneus cantando no asfalto. A porta se abriu com uma batida forte e dois homens em uniformes militares saíram rapidamente.
O silêncio caiu sobre a cena. Então, uma figura emergiu da sombra do veículo. Um homem de terno escuro, com uma presença gélida, avançou. Seu rosto estava congelado em uma expressão de raiva reprimida, sua mandíbula cerrada traindo uma fúria que ele estava tentando domar. O próprio secretário de Defesa. Com um olhar penetrante, ele examinou a cena, demorando-se por um breve momento em Marcus, algemado como um bandido comum. Então seus olhos pousaram em Bradley, e naquele olhar havia um julgamento implacável, uma condenação silenciosa que fez o agente estremecer. Ele parou a alguns centímetros de distância, seu tom afiado como uma lâmina. Tire essas algemas dele. Agora mesmo. Bradley hesitou. Ele olhou nervoso de Marcus para o secretário de Defesa e depois para os oficiais uniformizados que o observavam com uma intensidade gélida. Ele sentiu a armadilha se aproximando dele, mas seu orgulho ainda se recusava a ceder. Senhor, esse cara... Rugiu o secretário de Defesa, sua voz trovejando no pesado silêncio. Este é o seu superior hierárquico. O impacto das palavras foi instantâneo. Bradley ficou lívido. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele olhava para Marcus com os olhos arregalados, finalmente percebendo a magnitude de seu erro. Prolongou-se um pesado silêncio, pontuado apenas pelos murmúrios chocados dos transeuntes e pelos flashes dos telefones que continuavam a registrar cada segundo desta cena humilhante. Finalmente, com relutância, Bradley obedeceu. Desamarrou as algemas com movimentos rígidos e instáveis, evitando o olhar penetrante do general. Marcus Caldwell não se moveu imediatamente. Ele ficou parado por um momento, com os pulsos doloridos, antes de esfregar lentamente a pele marcada pelo aço das algemas. Quando ele olhou para Bradley, seu olhar estava absolutamente frio. Servi este país há mais tempo do que você usou este uniforme, agente Bradley. Sua voz era baixa, mas cada sílaba era afiada como uma lâmina. Liderei homens em terrenos onde você não sobreviveria um único dia. Tomei decisões que mudaram o curso das batalhas. Representei esta nação contra as maiores potências do mundo. Ele fez uma pausa e continuou bruscamente. E, no entanto, tudo o que você viu em mim hoje foi um homem negro suspeito. Bradley engoliu em seco, incapaz de responder. Ao redor deles, ninguém falava. O ar estava denso com uma tensão esmagadora. O secretário de Defesa então voltou-se para um recém-chegado. O delegado, ofegante, acabava de chegar ao local, com o rosto pálido. Este homem deve ser suspenso imediatamente, ele ordenou em um tom gelado. Exijo um relatório detalhado antes do final do dia. O chefe de polícia assentiu, com a testa coberta de suor. Enquanto isso, o vídeo do incidente continuou a circular. Em poucas horas, tornou-se viral. Os canais de televisão transmitem inúmeras imagens do general-chefe do exército americano, algemado e humilhado na rua por um policial racista. As redes sociais foram incendiadas. O escândalo explodiu nacionalmente. Talk shows debateram isso apaixonadamente. Vozes se ergueram de todos os horizontes. Alguns denunciaram um flagrante abuso de poder, um exemplo perfeito de discriminação sistêmica. Outros tentaram minimizar o assunto, mas foram rapidamente dominados pela indignação popular. O próprio presidente dos Estados Unidos teve que intervir. Ele ligou pessoalmente para Marcus Caldwell para pedir desculpas em nome do governo. Mas Marcus sabia que desculpas não eram suficientes. Poucos dias depois, ele falou numa conferência de imprensa esperada por centenas de jornalistas. O silêncio caiu na sala quando ele subiu ao palco, imponente em seu terno escuro. Ele olhou para a assembleia por um momento antes de respirar fundo. Eu não estava de uniforme naquele dia, ele começou, sua voz soando alto. Eu não tinha minhas medalhas nem minhas listras. Mas devo usar meu uniforme o tempo todo para ser respeitado? Ele olhou ao redor da sala. Quantos homens e mulheres negros, sem uniforme, sem status, vivenciam essa humilhação todos os dias sem que nenhuma câmera esteja presente para testemunhar? Um arrepio percorreu o público. Hoje fui eu. Mas amanhã será outro. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Marcus Caldwell acabará de declarar uma verdade brutal. Uma verdade que a América não podia mais ignorar. Poucos dias depois, Bradley foi oficialmente demitido após uma investigação interna.
Mas o assunto não terminou aí. Sob pressão da opinião pública, uma reforma da polícia foi proposta ao Congresso. Foram introduzidas novas medidas, reforço da formação sobre preconceito racial, sanções mais duras em casos de abuso de poder, aumento da fiscalização das forças policiais. Enquanto isso, Marcus Caldwell continua a servir seu país. Mas naquele dia ele também serviu a uma causa maior. E pela primeira vez em muito tempo, a América foi forçada a enfrentá-lo.